Olá, é sempre um prazer renovado ter você comigo aqui no De Bem com a Vida. O nosso programa, como você bem sabe, faz de tudo para lhe ver sorrir. Sorrir de corpo e sorrir de alma. E neste programa especial nós vamos transitar pelos cruzamentos da saúde, da doença, buscando sempre o bem-estar. Gostou? Então conforte-se na poltrona e sorria, porque o De Bem com a Vida está começando. O Rio Grande do Sul não começa no mapa, começa nas pessoas, nos municípios. É ali que os desafios aparecem primeiro e as soluções precisam chegar. Colocar os municípios no centro das decisões do Estado. Isso é municipalismo. Quando cada município tem voz e vez, o Estado inteiro avança. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Municipalismo agora. A voz e a vez dos municípios. Hoje eu fiz um comentário que o programa está maravilhoso, mas também, além da magnitude dos entrevistados e dos temas que a gente traz, essa atmosfera aqui do Shopping Total, da Apoio, Streaming TV, não tem como não nos deixar inspiradas, porque depois você vai ver na voz dos nossos entrevistados que sim, o ambiente interfere. E hoje, essa noite, eu cheguei aqui, estava tudo prontinho, ajeitado, iluminado, as coisas no lugar, a própria aguinha nos esperando, tudo isso obra do Eduardo Mão de Tesoura. E para complementar o programa de hoje, olha o cast dos nossos entrevistados. Nós recebemos o advogado Dorival IP. Doutor Dorival é especialista em Direito do Trabalho e Direito Civil. Também foi ex-presidente da OAB da cidade de Cachoeirinha e hoje é conselheiro da nossa OAB, que tem um prestígio nacional. Conosco também a psicanalista Maria Inês Assunção, sobrenome nobre. Maria Inês é coach e também é escritora. E eu prometo para vocês que nos próximos programas ela vai trazer uma das suas obras literárias. Conosco, estreando no De Bem com a Vida, a psicóloga Roseli Danin, que é especialista em psicodrama e também holoterapeuta biodinâmica. Acertei? É, isso mesmo. Certinho. Então, nesse clima de alegria, de vontade de levar até você informações assertivas para que você fique de bem com a vida, nós vamos começar a nossa conversa semanal. Muito boa noite, Maria Inês, de novo, sempre bom te ver aqui, sorridente. Boa noite, Cris. Boa noite para a nossa egrégora do De Bem com a Vida, que nos prestigia e nos ensina, nos provoca, né, a trazer aqui assuntos interessantes. E interessante hoje é nós conversarmos sobre produtividade e trabalho. E eu já vou deixar uma pergunta para a gente refletir. É possível trabalhar com alta produtividade, com bom ânimo, e mesmo assim não ultrapassar o limite da saúde? É possível? É possível trabalhar com produtividade e ânimo e mesmo assim preservar o limite da saúde? Então, dia 26 de maio de 2026, abriu-se um marco regulamentador sobre o burnout no trabalho. O que é isso, Cris? O que é o burnout no trabalho? É uma síndrome de burnout? É uma síndrome regulamentada aí pela CID-11, que enquadra como doença por estresse crônico e contínuo no trabalho, em ambientes estressores. E hoje é esta pauta, olhar para a saúde do trabalhador conjuntamente com as empresas, porque é uma via dupla, é de duas mãos. O que eu estou fazendo também para cuidar da minha saúde emocional e o que as empresas estão fazendo para prevenir essa doença, que foi assim em 2025, algumas pesquisas já, né, regulamentada e divulgada. O Brasil é o segundo país
em afastamento do trabalho por doenças mentais. O segundo país do mundo. Tivemos mais de 500 mil casos de afastamento no trabalho. Então, agora, os empresários, por mais que a NR1, que o Dr. Dorival vai nos trazer com propriedade também, sinalizando essa parte jurídica e a regulamentação e adequação dos processos nas empresas, o que acontece? A NR1, ela traz esse marco, por mais que antiga, agora ela foi renovada e tem uma nova redação, né, doutor Dorival, entrando em vigor, que foi no último dia 26 de maio, agora de 2026. Como prevenir o burnout, o que as empresas irão fazer em termos de processos, em termos de melhorias e adequações para que a saúde do trabalhador, a saúde mental, seja privilegiada e todos nós possamos ser produtivos. A senhora está dizendo, então, que as empresas devem cuidar da saúde e segurança dos empregados, mas as próprias pessoas empregadas também devem perceber o quanto elas são responsáveis para se manterem saudáveis e produtivas? É isso? O foco da NR1 não é o trabalhador. O trabalhador que não é resiliente, o trabalhador é que não está dormindo mal, o trabalhador é que tem problemas pessoais. Não. É aonde está a fonte estressora que está gerando, né, essa doença laboral. É uma doença corporativa. Então, o burnout ele não tem a ver com... Claro que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem uma construção emocional, mental, física diferenciada. Mas o que a empresa está fazendo para estruturar, prevenir, adequar, tirar os excessos, baixar a pressão, metas? Sim, metas existem. E o mundo corporativo precisa da meta. Nós precisamos da saúde financeira das empresas, né? Precisamos da nossa saúde financeira. Mas o quanto essa meta é atingível? Vamos pegar um exemplo assim muito claro. O ambiente estressor de uma... Vamos pegar uma recepcionista de uma loja. Né? Daí nós vamos pegar agora uma atendente de aeroporto. Um voo foi cancelado. Tem ali mais de uma centena de pessoas pressionando, porque o voo foi cancelado, um perdeu a cirurgia, outro perdeu a próxima conexão, outro perdeu uma reunião de trabalho, outro ia fazer uma internação, e enfim, né? Qual é a situação de estresse que viveu aquela pessoa? Aquilo é contínuo? Como as lideranças vão se preparar agora e vão estruturar programas para acolher esse profissional? Escutas, inclusive escuta anônimas, porque nem todas as empresas ou todas as pessoas falam abertamente dos seus problemas. Então, claro que, embora muitas empresas já tenham murais explicativos, cartazes, distribuem boletins, fazem formatos de palestra, mas o foco não é esse, o foco é a estrutura. Como nós vamos diminuir esse assédio no trabalho, essa pressão acima do normal que adoece, essa carga horária excessiva que vai muito... Tem empresas que fazem 60 horas. Eu vou aproveitar e vou trazer o doutor Lorival para a conversa. O senhor, na sua experiência profissional enquanto advogado, o senhor diria que esta norma, ela passa a proteger de fato mais o trabalhador? Bem, o que eu gostaria de dizer, que eu acho que é muito importante, o clamor, vamos dizer assim, que essa norma trouxe, porque, na verdade, ela era para ter entrado em vigor em 2025, e foram tantos os pedidos que ele foi prorrogado por mais um ano. E agora ela entrou no dia 26 em vigor, e havia pedidos insistentes de que ela fosse prorrogada por mais um ano. E daí o governo não cedeu. Então, isso demonstra a sua importância no trato com o que ela atualizou a NR1. Na verdade, é uma atualização que ela está fazendo. E eu vejo como mais importante nessa
nessa norma é que ela incorporou de uma forma daí legal, né, o trato, a questão psicossocial, que isso antes não continha. Havia preocupação no ambiente de trabalho. O que era? Era com riscos ambientais, eram com químicos, enfim, a segurança contra o risco da pessoa, o que dá com a máquina, o que poderia acontecer com ele. Com o ambiente físico, talvez. Exatamente, o ambiente físico. E agora não. Agora, até com base em estudos, como muito bem já trouxe a Maria Inês, né, houve essa preocupação e foi inserido, sim, essa questão do risco psicossocial, que ele é de uma abrangência em tanto, né? Ele vai além do Bornhaus, né? Muito além. O senhor diria que as pessoas, a gente falou, a doutora Maria Inês já falou que isso é uma preocupação tanto das empresas quanto das pessoas profissionais, empregados. Mas o senhor acha que, do ponto de vista de cidadania, os trabalhadores estão prontos para entender essa ajuda, essa norma que regulamenta a saúde e segurança no ambiente do trabalho? A norma comporta isso através do gerenciamento, né? Que está muito falado, instituído na norma, tá? Porque cabe à organização, de um modo geral, proporcionar essa compreensão. E daí, uma vez isso inserido no contexto, o trabalhador também passa a ter compromisso, responsabilidade, né? Então, a parte da empresa é muito importante para que isso venha a acontecer. Trabalho, emprego, né? Eu até sempre disse assim, já isso é de muitos anos, eu sempre falei, trabalho, empregado, empregador, eles deveriam andar assim, né? Mas a realidade é que eles andam assim. Se bicando. Exatamente. Então, e essa norma, ela tenta humanizar esse fator aí. Que interessante isso. Eu concordo em gênero e grau. Uma engenharia, ela não funciona sem a outra, né? Então, assim, a empresa precisa dos empregados e os empregados, se não tiver alguém que os contrate, que os remunere, também muito, muito bem colocado. Isso acho que é importante que o senhor colocou. Nós vamos, eu disse que você ia gostar do programa hoje. E se tiver dúvidas, pode entrar em contato com a nossa produção, a gente distribui as perguntas e você tem a resposta em seguida. Agora, mais respostas você também em seguidinha, depois dos nossos comerciais. O Rio Grande do Sul não começa no mapa, começa nas pessoas, nos municípios. É ali que os desafios aparecem primeiro e as soluções precisam chegar. Colocar os municípios no centro das decisões do Estado. Isso é municipalismo. Quando cada município tem voz e vez, o Estado inteiro avança. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Municipalismo agora. A voz e a vez dos municípios. Voltamos com o De Bem com a Vida e os nossos mega entrevistados.
a psicóloga a doutora Roseli Danin, a nossa psicanalista colunista Maria Inês Assunção e também, pela primeira vez no programa, o advogado Dorival IP, que nos deu uma iniciação sobre essa NR1 que chegou chegando, então vai fazer a diferença e talvez, oxalá, doutor Lorival, seja um marco na aproximação e na harmonização, como o senhor muito bem colocou, entre empresas e empregados. Esqueci, o Eduardo está fazendo sinal, que eu gostei tanto do assunto que eu acabei esquecendo de mandar um abraço aos apoiadores que fazem esse programa chegar com elegância até a sua casa. O Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul. Baita representação para a categoria. Movimento Sociedade Sem Idadismo e Preconceito é coisa do passado. Aliás, vai um recado para os candidatos agora na eleição. Só aqui no Rio Grande do Sul, a geração 50+, doutor Lorival, já contabiliza 3.200.000 votos. Portanto, pare com essa miopia eleitoral e perceba que a geração 50+ é muito forte no mercado. Casa de Escriba decidiu que quer escrever um livro, faça que nem o doutor Lorival, bata na Casa de Escriba, ela vai fazer o seu livro chegar ao mercado literário com sucesso. E também Unimundo, esse nome sempre me atrapalha com ele, Holoterapia Biodinâmica, brincadeira. A jornada rumo ao autoconhecimento começa na Unimundo. Também quero trazer uma dica para o Dia dos Namorados. Se você, não sei o que eu vou dar, perfume, eu já dei ano passado, então o livro De Bem com a Vida, porque aqui você vai encontrar 10 capítulos, 10 profissionais, 10 temas, e um deles vale muito a pena. A imortalidade ainda não existe, mas a longevidade ativa é muito possível. Doutora Roseli, onde começa a doença e a saúde sai de cena? Olha, são vários os fatores que contribuem para o adoecimento, né? Como já foi falado, o ambiente de trabalho, sem dúvida, é um dos fatores assim mais presentes na vida moderna, né, que provocam o adoecimento. E outros fatores, família, mas o que a gente tem que considerar principalmente é o estilo de vida que você adota. Então, a responsabilidade está muito em cada um. Como foi colocado, a própria lei, né, depois até gostaria de fazer uma pergunta, ela traz esse aspecto, né, que tem a responsabilidade da empresa, mas tem a responsabilidade da pessoa também. Como que ela lida com esse estresse do dia a dia, né? Então, se a gente falar de saúde, a saúde, do ponto de vista, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, ela não considera a saúde só no aspecto físico, mas também considera o aspecto emocional, que é extremamente impacta, né? Porque está tudo integrado, o emocional, o mental e o espiritual. E ainda eu trago outro que é o social, porque nessas relações, inclusive com família, no trabalho, tudo isso precisa ser trabalhado e o aspecto espiritual faz muita diferença. Aqui, quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade, porque a gente sabe muito bem que nem todas as pessoas religiosas necessariamente são espiritualizadas. As pessoas espiritualizadas, elas tendem a ser pessoas com mais alegria, elas tendem mais a ser felizes, porque essa felicidade ela é interna, ela não depende do ambiente externo. Ela conquista, ela constrói esse bem-estar. Né? Por exemplo, eu chego aqui, Cris, você cria todo um ambiente, e aí o ambiente, a gente vê como o ambiente faz a diferença. Você tem um acolhimento que já faz a gente se sentir mais leve, a gente se sentir melhor. Então, imagine se a gente encontra em todos os ambientes que a gente vai, ou que na nossa casa, a gente criar um ambiente acolhedor, na empresa. Por que precisa ser tão pesado o ambiente da empresa? Por quê? É uma pergunta, né? Então, precisa vir uma lei para que haja uma mudança nisso? Agora, é importante que venha, né, para que as pessoas se conscientizem, porque o mais importante é a conscientização, é isso que está faltando. Esse teu programa, acho que cumpre esse papel de esclarecimento, de abrir a mente, é isso que as pessoas precisam, poder se conscientizar, tomarem as rédeas da vida dela, independente do ambiente que elas estejam. E essa espiritualização é essa
capacidade, essa habilidade de fazer essa conexão consigo mesmo, de se construir como uma pessoa, criar uma estrutura forte e, ao mesmo tempo, leve, amorosa, gentil, para lidar com todos esses estresses do dia a dia, com todos esses impactos que a vida moderna nos Doutora Roseli, apresenta. a senhora utiliza na sua terapia, no seu atendimento de consultório, a holoterapia não, eu não disse que esse nome é meu trabalho, holoterapia biodinâmica. O que esta holoterapia, esta terapia traz de impacto, de diferencial para a pessoa que adoeceu, ela encontre o caminho de volta da saúde? Primeiro eu vou explicar rapidamente o que é a holoterapia biodinâmica. A holoterapia é holoterapia porque ela busca integrar todos esses aspectos que eu falei. Sim. Né, olhando o ser humano de forma inteira, né? Porque está tudo conjugado, uma coisa impacta na outra. Mas você não tá bem... como é que ela consegue? Como, em relação à espiritualidade, é muito forte na nossa abordagem a espiritualidade. Não tem nada a ver com religião, e aí tem muito a ver com a experiência de cada um, de nós, do grupo. Nós fazemos uma conexão com um trabalho com outras consciências, espíritos aí, muito essa questão da espiritualidade nesse sentido. Então, nessa visão, a gente entende que cada um de nós já traz uma história de outras vidas. Então, aqui, por isso essa diferença, né? Uns vêm mais fortes para enfrentar a vida, outros mais fragilizados, por toda essa história de vidas anteriores. Então, nós somos um somatório disso tudo. Então, não dá para a gente trabalhar na terapia sem considerar esses aspectos. E outro aspecto que também influencia é que, como existe essa vida espiritual, essas consciências, elas estão aqui presentes em diferentes dimensões se manifestando. Então, a gente considera isso também. E a partir do momento em que você leva isso em consideração, você vai perceber que há uma inter-relação. O tempo todo nós estamos sofrendo influência dessas consciências. Sejam consciências amigas que nos apoiam, que nos auxiliam, como aquelas adoecidas que vêm impacto também na nossa vida mental, emocional. Como é que a psicanálise vê essa conexão? Nós não somos um único momento, ou somos, do ponto de vista da psicanálise? Na verdade, eu vou citar, então, aí o pai da psicanálise, Freud, né? Em época de burnout, em época de NR1 e atualização dessa legalização, desse olhar mais humano, mais centrado na prevenção da doença mental da pessoa. Há mais de 100 anos, Freud trouxe para nós, atribuída a Freud, uma reflexão muito profunda. Somos feitos de carne, mas temos que agir como se fôssemos de ferro. Então, isso fica mais atualizado do que nunca neste mundo em que tudo é urgente, tudo é mais agressivo, tudo parece que nos leva para o nosso limite. Mas, puxando também a parte da espiritualidade, trazendo esse elo que eu amo de paixão, eu sou uma admiradora, sou uma fã do rei Salomão. Do rei Salomão? Do rei Salomão. Ele atribuído tem muita história, né? Um dos reis mais inteligentes e também mais prósperos, né? Mais próspero e admirado da sua época, o que traz até hoje, né, algumas filosofias muito centradas. E nessa espiritualidade, ele também traz essa reflexão sobre a exaustão no trabalho, sobre esse enfado e aonde fica, para que estou fazendo isso. Mas ele também diz assim: o trabalho é uma dádiva. Tem também esse repertório de que o trabalho, ele nos traz muita coisa positiva, né? E o trabalho, ele é uma dádiva, segundo o rei Salomão, no momento que nós conectamos com um propósito. Então, empresas e pessoas, agora olhando, né, para a NR1, olhando para essa atualização do burnout também, como ali no CID, agora na CID-11, como doença do estresse no trabalho, nós precisamos olhar essa conexão entre empresa e trabalhador e colaborador. Vamos juntos, cada um olhar para essa história e fazer um mundo melhor. Queria colocar alguma coisa? Não, inclusive, essa questão da saúde e a espiritualidade, ela vem sendo, num ambiente de trabalho, aí, os profissionais de saúde, por exemplo, em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, já tem uma cadeira, uma disciplina eletiva para profissionais da medicina e da enfermagem, para que eles
atuem considerando esses aspectos, saúde e espiritualidade. Tem pesquisas mostrando que as pessoas mais espiritualizadas, elas tendem a ter uma recuperação mais rápida e tendem, inclusive, a adoecer menos. Mas que Então, boa isso notícia. é importante, porque esses profissionais, inclusive no ambiente de trabalho, são mais humanizados no atendimento ao paciente. Então, eles mesmos, nessa preparação, eles já vão tendendo a se melhorar. Porque a pessoa espiritualizada é aquela pessoa que busca se melhorar, sabe que ela precisa se melhorar a cada vez. E tem outro aspecto, ela se preocupa com o outro também, com o bem-estar do outro. É isso aí. Esse é o nosso De Bem com a Vida, doutor Oliveira. Então, vamos entrar firmes e fortes num novo momento do mercado profissional no Brasil? Eu queria colocar o seguinte, pegando um apanhado do que foi falado, né? Que nós somos o país das leis. Muito bem. Para tudo tem que ter lei. Lei do Código de Defesa do Consumidor, lei para as cotas, lei para o idoso, lei para tudo. E são coisas elementares. Cota da mulher, enfim. Mas tudo precisa de lei. Nesse caso em específico, vejam bem, a lei, a norma, a única coisa que ela está fazendo, ela está dizendo, gerenciem. perfeito. Infelizmente, alguém se sacode atrás das câmeras dizendo que eu preciso encerrar o programa, mas nós vamos trazer esse time aqui para conversar. Muito obrigada. Uma aula, doutor Lorival. Psicanalista Maria Inês, obrigada. Obrigada a ele. Obrigada, doutora Obrigada. Roseli. E a você que esteve conosco, uma semana maravilhosa, e tenha certeza que longevidade ativa não é sorte, não é acaso, é decisão. Nos encontramos no próximo De Bem com a Vida.